Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Bertalha, onde as pessoas do bem comparecem aqui para disseminar e contribuir com suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui na Prosa com Bertalha: gestão, processos e método, impulsionando resultados na logística e na vida. A gestão eficiente de processos e o uso de métodos adequados são fundamentais para impulsionar resultados tanto na logística quanto na vida em geral. Na logística, a gestão adequada dos processos de armazenamento, transporte e distribuição de mercadorias garante agilidade, redução de custos e satisfação do cliente. O uso de métodos como a análise de fluxo de trabalho, a padronização de procedimentos e a implementação de tecnologias avançadas otimizam a eficiência operacional. Da mesma forma, na vida cotidiana, a gestão eficaz de tarefas, a definição de metas claras e a aplicação de métodos de organização pessoal contribuem para o alcance de objetivos, produtividade e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Em resumo, a gestão, processos e métodos são pilares para impulsionar resultados positivos tanto na logística quanto em todas as esferas da vida. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Carlos Reimer. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Carlos Reimer, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado, professor Bertalha. Muito obrigado a todos que estarão nos acompanhando aí. É um grande prazer e satisfação e uma realização pessoal e profissional ter essa oportunidade desse bate-papo tão agradável aí, essa prosa que agrega tanto aí a todos. Que legal, Reimer. Vamos fazer o seguinte, meu amigo, fantástica a sua presença aqui. Você sabe que pessoas do bem são sempre bem-vindas aqui na Prosa Convertária. Antes de nós entrarmos na contextualização do tema, o Reimer, eu gostaria de saber quem é o Reimer. Bom, acho que o Reimer é metódico, como a prosa bem fala, né? E isso no bom sentido, é claro. Acho que muitas das vezes, quando a gente ouve falar em método, a gente fica meio assustado. E quando ouve falar de alguém metódico, fica ainda mais com aquele, puxa, vem alguém que vai nos controlar, alguma coisa do gênero. Mas, na verdade, eu sou um cara de interior de São Paulo, bem simples e que acredita na educação acima de tudo. Eu acho que é um privilégio a gente perceber que quando a gente se permite aprender, reaprender, não tem fronteira. As oportunidades e os horizontes, eles sempre se renovam. E é um prazer enorme a gente perceber que ao longo da vida a gente está sempre impactando a vida das pessoas e melhorando as coisas que estão ao nosso redor. É isso que é o Reimer. Hoje eu sou um consultor de logística e supply chain, né? Eu atuo através da Otimizar, nossa empresa de soluções empresariais, há mais de 15 anos já no mercado e trabalhando com logística há mais de 25. Então, eu estou aqui sempre à disposição para, através da gestão, do método e dos processos, buscar novas formas da gente melhorar os processos, a gente fazer as coisas de uma maneira mais eficiente, agregar valor para os nossos clientes e tentar proporcionar sempre uma condição melhor para todos. Esse é Fantástico, o Carlos. fantástico, Reimer. Muito legal. Reimer, vamos pedir para o pessoal já se inscrever no canal aí, acionar o sininho da notificação, curtir a nossa prosa e vamos em frente, meu caro. E eu gostaria que você contextualizasse o tema para a gente, já conversasse um pouquinho sobre essa parte de o que é essa história de gestão de processos, métodos, né? Conta um pouco para a gente. Bom, e a razão da gente tratar o tema dessa maneira, né, gestão, processos e método, e ser uma coisa que se cruza entre a logística e a vida, é porque ao longo da minha trajetória profissional, eu acabei meio que sendo apelidado, né,
por quem estava ao lado como um PDCA ambulante. E o PDCA nada mais é do que uma das ferramentas de método que a gente utiliza para poder atingir resultado. Eu tive um privilégio aí ao longo da vida, né, de ter vivenciado uma formação de cultura com um método bem no início da carreira. Tive a possibilidade de, ainda estagiário de engenharia, a vivenciar essa condição no chão de fábrica, no planejamento, e depois acompanhando círculos de controle de qualidade, de melhorias de processo. Então, por conta dessa facilidade, acho que a grande habilidade que eu acabei desenvolvendo como uma característica pessoal, hoje eu faço um PDCA de cabeça, né? Essa é uma coisa que a gente incorpora na vida e acaba sendo uma característica aí que, felizmente, né, permitiu que com, vivenciássemos vários cases de sucesso, implementássemos várias melhorias aí ao longo da vida, né, que nos deixa aí muito feliz. Bacana, muito legal. Aí, o Reimer, essa contextualização sua é bastante importante, bastante interessante, trazendo pessoas com experiência aqui. Eu vou trazer também a juventude, né? Já tenho trazido bastante jovens para falar aqui na Prosa com Bertalha, principalmente pelo aspecto de startups e mesmo trazendo aqueles jovens que estão escolhendo carreiras, né? Por que eles estão escolhendo certas carreiras para poder seguir? Mas você tocou num tema aí que me chamou bastante atenção. Primeiro, a questão que eu faria para você é a seguinte: qual a importância da gestão de processos dentro do contexto de logística e supply chain? E você tocou várias vezes na palavrinha PDCA. Se você pudesse falar para o pessoal que acompanha a gente aqui, a relação, o que é o PDCA e a relação com essa gestão de processos seria bastante interessante. Vamos nessa? Vamos, com certeza. Bom, falando um pouquinho de gestão de processo, né? Por que gerir processo? A gente observa que tudo que é feito de uma maneira repetitiva, a gente acaba nos deparando com erros e desvios. Esses erros e desvios, de um modo geral, eles se repetem ao longo do tempo. E é muito importante que a gente verifique essa variação, entenda por que ela está ocorrendo e tente, de alguma maneira, agir com alguma previsibilidade. Senão, a gente cada hora faria as coisas de uma maneira, como bem entendesse, e não conseguiria determinar um padrão. Dessa forma, a gente consegue atestar uma faixa na qual a gente pode trabalhar a variação do processo e determinar se o produto ele está dentro, ou seja, ele tem uma qualidade, ou não, ele está fora. E dentro dessa condição, quando a gente mede isso ao longo do tempo, a gente consegue entender e determinar um padrão e, dessa forma, atender às expectativas dos nossos clientes, sempre de uma maneira adequada. Basicamente, a ideia é essa. Falando um pouco sobre o PDCA. PDCA é uma das ferramentas que a gente utiliza, né, na gestão, e são 4 letrinhas, né? Vem do inglês plan, do, check and act. E aí seria planejar, fazer, verificar e padronizar. Essas 4 etapas, elas acabam sendo feitas de maneira repetitiva. É um ciclo que a gente repete à medida que a gente determina uma ação a ser executada, verifica um desvio, determina uma ação a ser verificada, a gente implementa, vê o resultado dessa implementação, se ele ocorreu de maneira adequada ou não. Se corrigiu o problema, a gente padroniza. Se não, a gente implementa uma nova ação e isso acontece num ciclo repetitivo, permanente, de melhoria contínua. Perfeito, maravilha. E aí, o Reimer, quando nós falamos de gestão de processos e você explicou aí algumas características e tal, quais são os benefícios, basicamente, que nós temos quando a gente utiliza ou quando nós utilizamos os métodos adequados para fazer a gestão logística? Bom,
acho que é importante a gente deixar claro para todo mundo o que é método nesse momento. Método nada mais é que o caminho para a gente alcançar uma meta. Método, né, é o pulo do gato. Falando aí de uma maneira bem simples e que todo mundo vai entender. Se a gente quer alcançar um objetivo, a gente precisa saber como a gente vai percorrer e utilizando o método certo, a gente vai chegar naquele resultado de uma maneira adequada, gastando menos recursos, sendo o mais eficiente possível, com menor espaço de tempo. Então é muito importante que a gente saiba e tenha clareza qual é o objetivo que a gente tem a conquistar. E por isso que utilizar o método adequado é fundamental. Às vezes a gente quer implementar um PDCA, que é uma coisa mais complexa, que requer tempo para observação, para análise, um planejamento mais elaborado, e às vezes a gente basta um ver e agir. É aquela situação que está tão escancarada na nossa frente, a gente observa que tem um obstáculo, basta tirar aquele obstáculo do nosso caminho e seguir. Então, o ver e agir, nesse caso, nada mais é do que um método para a gente alcançar um resultado. Uma coisa muito importante, e até fazendo um cruzamento, né, em relação à logística e à nossa vida, eu acho que é muito importante a gente observar que não há atalhos. Acho que, como a gente falou sobre educação, sobre a gente estar voltado a falar com as pessoas novas, né, é fundamental que a gente busque o conhecimento e que a gente faça as etapas no tempo que elas têm que acontecer. Não adianta a gente. Acho que o exemplo do que está acontecendo agora no mundo, que a gente fala tanto aí nas últimas semanas da tragédia do submarino que naufragou, ele exemplifica. A gente, às vezes, pode receber um alerta de segurança de que a gente ainda não fez todos os testes para aquela condição e precisa colocar a ambição, a inovação, conter essa ansiedade e tratar a engenharia, a segurança, os processos com o devido cuidado e o devido respeito. Né? Acho que as missões que a gente tem aí de desbravamento no espaço, todas as vezes a gente vê uma nova condição de vamos a Marte, ao infinito e além, acho que isso marca, né, a curiosidade humana. Nós somos intrépidos por natureza, desbravadores, buscamos o conhecimento sempre, mas precisamos ter muita clareza que responsabilidade é fundamental, a ética, a correção, os fins não podem justificar os meios. Fantástico, muito legal esses pontos que você trouxe aí, ô Reimer, até porque é uma ponderação bastante interessante. Nós vivemos num mundo cuja predominância é o capital, né, o capitalismo, e muitas vezes os interesses voltados para a parte monetária são colocados em evidência, que é basicamente o que você comentou, né? Ou seja, você deu o exemplo do submarino, mas tem tantos outros exemplos por aí, né? Alguns muito próximos, que em função, às vezes, de ganhar o dinheiro rápido, você acaba submetendo pessoas ao risco, né? E muitas vezes isso é muito complicado, muito complexo, né? É um pouco da característica do ser humano, e eu concordo contigo. Eu acho que nós temos que ser um pouquinho mais ponderados em algumas circunstâncias. O Reimer, vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós estamos terminando o primeiro tempo da nossa prosa aqui, vamos para o segundo tempo, vamos esperar aí a Corujinha vir cantar para a gente, né? Vamos tomar uma água, um café, e aí nós vamos rumo ao infinito e além, pode ser? Com certeza.
Olha só que prosa fantástica que o Emer está trazendo aqui para a gente, uma contribuição que vale a pena a parte de métodos, a parte de processos, a parte de gestão, principalmente voltados para a logística, mas não necessariamente só para a logística. O que o Heimer está comentando pode ser utilizado em outras áreas funcionais da organização, seja lá em RH, em finanças, em desenvolvimento, ou seja, em vários lugares, mas ele está trazendo aqui a experiência logística dele. E uma coisa que eu gostaria de desbravar aqui, o Heimer, é a seguinte: como que a gestão eficiente de processos ela pode impactar a satisfação do cliente quando a gente pensa na premissa logística? Bom, acho que alguns pontos são bem interessantes a gente marcar como característica, né, da gestão de processo. Um deles, quando a gente faz uma gestão adequada, a gente reduz erros, como eu já havia falado na primeira parte. A gente traz previsibilidade e a gente permite planejamento, monitoramento e melhoria. Por consequência, a satisfação do cliente. Quando a gente faz isso de maneira sistêmica, no dia a dia, vira hábito. E é o hábito, todos os dias, aquela disciplina da gente refazer que garante a excelência, né? Acho que tudo na nossa vida, quando a gente fala escovar os dentes, quando a gente incorpora isso como hábito, a gente faz como ato reflexo, não é uma coisa que, né, assusta, fala, puxa, vou parar. Então é fundamental que a gente tenha disciplina de monitorar os processos, buscar eliminar erro, tentar ser o mais previsível possível. Por consequência, a gente acaba tendo resultados cada vez melhores. E é interessante esse ponto que você trouxe, porque nós, como seres humanos, não somos muito afeitos a processo, a método, né? Vamos dizer assim, ou seja, a gente sempre quer dar uma desviadinha, né, nesse assunto aí. E aí vem a pergunta para você: quais são os métodos avançados que nós podemos aplicar na gestão da logística, o Heimer? Bom, a logística ela usa várias ferramentas, né, sistemas, plataformas em praticamente todas as suas etapas de processo. Isso vai do SNOP, em compras, no PPCP, os inventários, armazéns, transportes, tudo isso, num modo geral, sempre acaba sendo integrado em um ERP, que é a base de gestão de toda empresa. Bom, quando a gente fala agora da indústria 4.0, do momento atual que a gente está vivendo aí em tecnologias e métodos avançados, a gente está vivendo na internet das coisas, inteligência artificial, big data, os blockchains, todo esse momento disruptivo, ele faz com que tenhamos que estar cada vez mais antenados, que sejamos cada vez mais flexíveis. A velocidade de aprender, implementar essas novas tecnologias, tentar fazer com que os nossos processos sejam cada vez mais robustos, seguros, à prova de erros, são as vantagens competitivas que farão com que as organizações cada vez mais façam a diferença e permaneçam aí nesse mercado com a concorrência cada vez mais rápida. E tem um ponto aí, Reimer, que é o seguinte: no primeiro bloco, você comentou que nós poderíamos estar utilizando esses métodos, essas ferramentas, processos, não só na empresa, mas também na nossa vida, pessoal. Como é que você enxerga isso? Como é que nós poderíamos aplicar esses métodos, por assim dizer? Exato. Basta a gente fazer uma observação sobre tudo que acontece ao nosso redor. Vou usar um exemplo aqui agora da medicina. Todo mundo acho que já passou, né, e passa constantemente por consulta. E quando a gente faz uma consulta com o médico ele implementa um método, muitas das vezes sem a gente perceber. E aí, qual seria esse método? Primeiro, ele faz uma entrevista com o paciente.
Essa entrevista ali é a anamnese, para poder fazer ali uma avaliação do que, né, os sintomas que o paciente está trazendo. Na sequência, ele examina. Aí ele faz um exame lá, pede para ver. Eventualmente, ele faz um exame complementar. Pede para você fazer o exame de sangue, pede para você fazer um diagnóstico de imagem. E na sequência, ele vai implementar a medicação ou eventualmente recomendar uma cirurgia. Então, essas etapas nada mais são do que um método que o médico está utilizando no dia a dia. Na culinária, né, a gente pode perceber que quando a gente vai fazer um ingrediente na nossa casa, a gente quer fazer um almoço, a gente vai e prepara os ingredientes, os utensílios, a gente verifica a receita que a gente vai fazer, a gente faz a preparação prévia, né, aquele mise en place, e depois a gente acaba executando, propriamente dito. Então, isso tudo é exemplo de gestão, método e processo. Maravilha, maravilha, muito bom. Na realidade, é basicamente aí um MRP, né? Um planejamento que nós fazemos, né, para poder fazer aí uma feijoada, um almoço, alguma Exato, coisa desse tipo. E exato. o outro ponto que eu teria aqui para você, já que você é profundo conhecedor dessa parte de métodos, quais são as possíveis, como eu diria, possíveis consequências da falta de gestão de processos na logística, o Heimer? Bom, uma coisa que vem direto como resultado, insatisfação do cliente. Essa é uma coisa que a gente percebe de cara. Porque a gente vai ter um custo mais elevado, a gente vai ter um excesso de erro, a gente vai ter atraso na entrega, a gente vai ter retrabalho, né? A falência de negócios, queda de receita, aumento de custo, perda de rentabilidade, fuga de cliente. Acho que essas são características que a gente observa. Clima organizacional caótico. Então, de um modo geral, né, quando a gente não tem uma gestão adequada, as pessoas ali, muitas das vezes, elas acabam, né, perdendo o engajamento em relação à empresa, acabam falando mal uma das outras, é um departamento em guerra com o outro, não tem aquele engajamento da cultura. Impactos sociais e ambientais, né, de um modo geral, quando a gente é ineficiente, a gente acaba impactando e não sendo uma empresa sustentável. Então dá para a gente observar essas quatro características aí muito claramente aí, como sendo consequências da gente não ter uma gestão de processo adequada. Maravilha, muito bom esse ponto que você trouxe. Particularmente, eu gostei muito dessa parte de nós administrarmos e muito bem essa parte sustentável, já que está em voga hoje em dia dentro das organizações, e aí nós precisamos ter métodos, processos e uma gestão muito bem estabelecida para poder seguir em frente. E aí, como que nós podemos encontrar, o Reimer, um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal por meio da gestão eficiente das nossas atividades, tarefas, né? E métodos da organização. Bom, trazendo o enfoque para a educação, como sempre, e aqui eu vou fazer uma citação sobre a sabedoria oriental. Acho que essa é uma coisa que as artes marciais elas nos trazem muito aprendizado, principalmente em relação a essa parte de disciplina. E aí eu acho que é fundamental que a gente nunca pense com desonestidade. Se por um acaso a gente tem alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente tem que levantar a mão. Como eu falei daquela ideia de não buscar atalho. Eu acho que se a gente perdeu, a gente tem que saber reconhecer a derrota. Se a gente está errado, a gente tem que saber ter a humildade de levantar a mão e pedir ajuda. Acho que o caminho base para tudo, tanto na empresa, na educação, como na vida, é o treinamento. Treinamento é o grande caminho. A gente tem que ter essa disciplina de treinar, de querer ser melhor sempre, né? Eu acho que a gente tem que ter contato com todas as áreas do saber, ser um curioso eterno, voraz.
Acho que a gente não. Essa ideia de ficar travado, especializado demais, traz um desenvolvimento muito grande, mas nos limita. Eu acho que é fundamental, se a gente quer ser um solucionador de problemas, se a gente quer desenvolver cada vez mais novos métodos e novas habilidades, é fundamental que a gente esteja aberto a tudo. Eu acho que a gente precisa estar aberto para todas as profissões, né? Muitas das vezes a gente ouve alguém falar alguma coisa, isso não é comigo. Isso é com a área fulano de tal. A primeira coisa que a gente tende é a se arrepiar e dizer que não. É uma oportunidade enorme da gente crescer, se desenvolver. Então, dentro dessa característica, eu acho que é fundamental, isso também é da sabedoria oriental, aprender a gente a distinguir é, os ganhos que a gente acaba tendo ao longo da vida com perdas materiais. Às vezes a gente acaba associando o sucesso ao que a gente acumula. E na verdade não é nada disso. Acho que o sucesso está sempre aqui e ninguém leva da gente, né? O quanto a gente tiver essa capacidade de incorporar para o nosso espírito e nos tornar cada vez mais seres humanos melhores, a gente vai evoluir sempre. Desenvolver sempre, acho que um julgamento intuitivo e uma compreensão de tudo. Só sei que nada sei, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre evoluindo. Não é vergonha o que a gente achava e sabia que era certo hoje vai ficar errado amanhã e vai se tornar certo de novo depois de amanhã. Então, acho que essa é uma característica que a gente está vendo o tempo todo. Perceber coisas que não podem ser vistas. Acho que essa é uma habilidade muito importante de detalhe. Acho que, né, o segredo do sucesso das coisas, muitas das vezes, está naquilo que não foi dito. A gente tem, acho que, uma curiosidade, uma necessidade de falar tanto, e a resposta, muitas das vezes, está só em observar o nosso interlocutor, como ele está na nossa frente ali, a gente olha bem no olho dele, percebe e acaba tirando a resposta. Prestar atenção em todas as coisas, até naquilo que a gente não acha que é importante. Acho que quando a gente interage com todo mundo, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Então, muitas das vezes a gente dá atenção para o diretor, para o presidente da empresa e esquece do porteiro, do motorista e da Uhum. faxineira. E tem muitas soluções, N cases aí de sucesso de muita empresa grande que saiu a partir disso. E basicamente atenção com o tempo. O tempo acho que é o recurso mais escasso que a gente tem, então a gente tem que focar sempre aí no nosso tempo, fazer tudo da melhor maneira possível, porque a vida é breve. Maravilha, meu caro, sensacional. Aliás, você trouxe aí algumas contribuições muito legais, né? Gostei muito da expressão da curiosidade, né? Eu acho que hoje em dia nós precisamos, sempre, né? Nós precisamos ser curiosos. Aliás, ao longo da vida, né? Desde a pré-história, o ser humano sempre foi curioso, por isso que, né, ele acabou utilizando o fogo, acabou dormindo em cavernas, se escondendo dos animais e uma série de coisas até chegar nos tempos de hoje, tudo bem com tecnologia e inovação. Outra palavra que você usou que para mim é fantástica é sucesso, porque sucesso cada um define o sucesso, né? Ou seja, alguns definem sucesso como ter muito dinheiro, né? Muitas vezes a vida está em frangalho, né? Tem muito dinheiro no banco, mas e aí, né? Outros, a vida está muito bem, não tem dinheiro no banco, mas para ele sucesso é isso, é estar bem com a vida. E sucesso para mim não é, você não precisa construir a vida toda para num determinado ponto da vida dizer, opa, eu tive sucesso. Não, sucesso é nós fazermos essa prosa aqui, ela correr bem e terminar. Para mim é sucesso, é êxito, né? Então, essa característica é muito interessante. Outro dia até ouvi uma frase. Eu estou escrevendo um artigo já há bastante tempo e achei que não ia ter repercussão ou reflexo, que é a história de existem algumas coisas na vida que eu não conheço
né? Eu não sei que não sei, né? É meio estranho isso, porque Sim, muitas sim, vezes a sim. gente fala, eu só sei que nada sei, ou então eu não sei algumas coisas, mas que eu tenho, parece filosófico isso, né? Mas eu tenho uma medida. Mas tem coisas que eu não sei que não sei, né? Eu desconheço totalmente que eu não sei. Então, esse é um lado filosófico que, inclusive, eu estou escrevendo. Aliás, são duas coisas que eu estou escrevendo, viu, Reimer? Uma delas é como é que o Brasil pode se transformar no país do futuro, né? Pensando que daqui 30 anos, ou em 2050, nós vamos ter 10 bilhões de pessoas nesse mundo. Nós temos, o Brasil contribui hoje com 10% do alimento mundial, né? Mas o que mais nós podemos fazer? Porque o mundo em 2050 vai precisar plantar mais duas Índias, né? Mais duas Índias para poder abastecer a necessidade da humanidade. Mas isso são filosofias ainda, são projeções, né, que nós vamos escrever. Meu amigo, nós estamos chegando ao finalzinho da prosa aqui, Remy. Foi uma prosa fantástica, meu caro. Bom, fico muito grato de interagir dessa maneira, né? Acho que esse assunto é como você falou, quando a gente, a princípio, olha para a ideia de método, é uma coisa chata que vai ficar no conceito acadêmico. Quando a gente vê, permeia a nossa vida de uma maneira tão intensa que a gente pode falar por horas, por dias, escrever vários artigos, e sempre vai ter assunto para trocar. Fazendo um gancho, né, sobre o que foi colocado aí, gostaria muito de enfatizar a ideia de aprendizado constante, curiosidade permanente, agilidade sempre, feito é melhor que perfeito, interesse genuíno nas pessoas, líderes sensacionais. Você sempre vai reconhecer por liderados melhores do que eles. Radar ligado o tempo todo, sempre pronto e atento. Oportunidades na vida são escassas. Aproveite-as intensamente. Acho que esse Mara- set era isso. Maravilha, gratidão enorme, o Reimer, pela sua presença aqui. É o que eu costumo dizer aqui no finalzinho, né? Há um infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração, Reimer. Abraço, muito obrigado.